O silêncio cortante do corredor principal do Fórum de Justiça de Salvador parecia mais denso naquela manhã de quinta-feira. Era um daqueles momentos em que o tempo parece hesitar, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração antes de revelar uma verdade há muito escondida. Marina Oliveira ajustou pela terceira vez o colarinho impecável de sua toga, aquele gesto automático que fazia sempre que a ansiedade tentava se manifestar. 42 anos de vida, 17 de carreira jurídica, e ainda assim havia momentos em que o peso da história coletiva parecia repousar sobre seus ombros. A porta de vidro temperado refletia sua imagem. Uma mulher negra, de estatura mediana, cabelos naturais presos em um coque elegante, olhos que carregavam a determinação de gerações. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Não era apenas mais uma audiência. Era o retorno ao tribunal, onde havia começado como estagiária há 2 décadas, agora como juíza titular recém-nomeada. O círculo se fechava de uma maneira que nem mesmo ela poderia ter imaginado. Carlos Eduardo, o segurança que trabalhava naquela entrada há 15 anos, observava cada pessoa que passava com a diligência de quem conhece cada canto daquele prédio. Homem de meia idade, mãos calejadas pelo trabalho honesto, ele tinha orgulho de nunca ter deixado passar nada que pudesse comprometer a segurança do local. Naquela manhã específica, porém, o destino havia preparado um encontro que mudaria sua perspectiva sobre muitas coisas. Marina caminhou em direção à entrada lateral, aquela reservada aos magistrados e servidores. Havia chegado propositalmente mais cedo, querendo evitar o movimento intenso do horário de pico. A bolsa de couro marrom que carregava continha mais do que processos. Guardava memórias de uma jornada que começara naqueles mesmos corredores, quando ainda era uma jovem estudante de direito, cheia de sonhos e determinação. Senhora, por favor, essa entrada é restrita. A voz de Carlos Eduardo cortou seus pensamentos. Era firme, mas respeitosa. O tom de quem está acostumado a lidar com pessoas que tentam usar atalhos no sistema. Marina parou, virando-se lentamente. O momento suspenso no ar carregava uma ironia dolorosa, que ela conhecia bem demais. Bom dia, ela respondeu, sua voz mantendo a calma cultivada em anos de prática jurídica. Estou me dirigindo à sala de audiências do 3º andar. Carlos franziu o senho, analisando-a de cima a baixo. Via uma mulher bem vestida, certamente, mas sua mente não conseguia processar a possibilidade que estava diante dele. Em todos seus anos de trabalho, havia visto poucos rostos como o dela ocupando posições de autoridade naquele espaço. A senhora é advogada? Preciso ver sua carteira da OAB e a intimação para a audiência. O coração de Marina acelerou, não de raiva, mas de uma tristeza profunda e familiar. Quantas vezes havia passado por situações semelhantes? Quantas vezes teve que provar que pertencia a espaços que ajudara a construir? Ela respirou fundo. Aquela respiração que sua avó Dona Conceição lhe ensinara. 3 segundos para inspirar, 3 para segurar, 3 para soltar. Era o ritual que a mantinha centrada quando o mundo insistia em testá-la. Eu sou a juíza Marina Oliveira, disse pausadamente, cada palavra carregada de uma dignidade quieta. Fui nomeada para este tribunal há 2 semanas e hoje presidirei minha primeira audiência aqui. O rosto de Carlos passou por uma transformação visível. Primeiro, a descrença. Depois, a confusão. Por fim, algo que Marina reconheceu como embaraço, misturado com surpresa. Ele olhou novamente para ela, como se a visse pela primeira vez. A senhora é a nova juíza, mas eu não recebi nenhuma comunicação. Marina abriu a bolsa com movimentos deliberados e calmos. Retirou sua identificação funcional, o documento que carregava o brasão da República e sua fotografia oficial. Estendeu-o para Carlos, observando enquanto as mãos dele tremiam levemente ao pegá-lo. O silêncio que se seguiu era eloquente, preenchido com o peso de preconceitos não examinados e suposições automáticas. Enquanto Carlos examinava o documento, Marina permitiu que sua mente vagasse brevemente para o passado. Lembrou-se de sua mãe, professora primária que acordava às 5 da manhã todos os dias para preparar as aulas. Lembrou-se de seu pai, motorista de ônibus que guardava cada centavo para pagar seus livros de direito. Eles não viveram para ver este momento.
mas ela sentia a presença deles, como sempre sentia nos momentos mais significativos de sua vida. Doutora Marina, me desculpe. Carlos finalmente conseguiu articular, seu rosto agora vermelho de constrangimento. Eu não sabia, não imaginava. Não precisa se desculpar, Marina respondeu, pegando de volta sua identificação. O senhor estava fazendo o seu trabalho, mas havia algo em seu tom que sugeria uma complexidade maior. Não era absolvição completa, nem condenação. Era o reconhecimento de um problema sistêmico que transcendia aquele momento específico. Outros funcionários começavam a chegar, alguns parando para observar a cena. Marina reconheceu alguns rostos. Pessoas com quem havia cruzado nos corredores quando era estagiária, que provavelmente não a reconheceriam agora. O tempo tem uma maneira curiosa de transformar as pessoas, mas algumas transformações são mais visíveis que outras. Carlos abriu a porta com pressa exagerada, seu desconforto palpável. Por favor, doutora, entre. Vou avisar a administração sobre o mal-entendido. Marina passou por ele, mas parou antes de continuar pelo corredor. Virou-se estudando o rosto dele por um momento. Senhor Carlos, ela leu o nome em seu crachá. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui? 15 anos, doutora. E em todos esses anos, quantas juízas negras o senhor viu passar por esta porta? A pergunta ficou suspensa no ar como neblina matinal. Carlos abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Seus olhos se arregalaram com a compreensão súbita do que ela estava apontando. Marina não esperou a resposta. Ambos sabiam qual era. Caminhando pelos corredores familiares, Marina sentia o peso e a leveza simultâneos de seu papel. Cada passo ecoava não apenas no mármore polido, mas através de gerações de mulheres negras que foram impedidas de caminhar por aqueles mesmos corredores. Ela não estava ali apenas por si mesma, estava ali por sua avó, que mal sabia ler, mas ensinara a ela o valor da justiça, por sua mãe, que recitava Castro Alves enquanto corrigia provas, por todas as meninas negras que olhariam para ela e veriam uma possibilidade. A sala de audiências estava exatamente como ela se lembrava. A madeira escura, o crucifixo na parede, a bandeira nacional. Mas agora, ela não entraria pela porta lateral reservada aos estagiários e assistentes. Entraria pela porta principal, a que levava diretamente à cadeira do magistrado. Seus dedos tocaram a maçaneta de bronze e ela pausou, permitindo-se um momento privado de reconhecimento. Quantas noites havia passado estudando até os olhos arderem? Quantas humilhações sutis e não tão sutis havia engolido? Quantas vezes ouvira que estava quebrando barreiras, quando tudo o que queria era simplesmente fazer seu trabalho sem ter que carregar o peso de representar toda uma raça? A porta se abriu, revelando a sala ainda vazia. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, criando padrões geométricos no chão. Marina caminhou até a cadeira do juiz, tocando o espaldar de couro antes de se sentar. O momento tinha uma qualidade quase sagrada, como se todos os sacrifícios, todas as lágrimas não derramadas, todos os nãos que havia recebido, convergissem para aquele instante. Ela abriu o primeiro processo do dia, suas mãos agora firmes. Era um caso de pensão alimentícia. Uma mãe lutando para garantir o sustento de 3 filhos. Marina leu cada linha com atenção, fazendo anotações nas margens. Este era seu trabalho agora, sua responsabilidade. Não era sobre ela, nunca fora. Era sobre justiça, sobre garantir que a lei servisse a todos, não apenas aos que se pareciam com a maioria dos que ocuparam aquela cadeira antes dela. O relógio marcava 8h40, quando os primeiros advogados começaram a chegar. Marina observava da janela de seu gabinete improvisado, uma sala pequena que serviria até a reforma do espaço definitivo. Cada pessoa que entrava carregava sua própria história, suas próprias batalhas. Ela reconhecia a linguagem corporal da ansiedade, do medo, da esperança cautelosa. Anos atuando como defensora pública haviam lhe ensinado a ler essas nuances silenciosas. A primeira audiência estava marcada para as 9 horas. Marina pegou o espelho pequeno que sempre carregava, herança de sua avó, e verificou sua aparência uma última vez. Não por vaidade, mas por consciência. Sabia que seria escrutinada de maneiras que seus colegas brancos nunca seriam. Cada detalhe importava, cada gesto seria interpretado através de lentes que ela não controlava. Um toque suave na porta
interrompeu seus pensamentos. Entre, ela disse, guardando o espelho. Era Dona Lourdes, a funcionária mais antiga do cartório, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos que haviam testemunhado décadas de justiça e injustiça naqueles corredores. Doutora Marina, vim lhe dar as boas-vindas. Eu me lembro da senhora. Marina ergueu os olhos surpresa. A senhora se lembra? Como poderia esquecer? A única estagiária que ficava até tarde ajudando as pessoas que não tinham advogado, explicando os procedimentos, traduzindo o juridiquês para quem não entendia. Dona Lourdes sorriu, e havia algo maternal naquele sorriso. Sempre soube que voltaria, só não imaginava que seria assim. Assim como? Marina perguntou, embora soubesse a resposta. Como alguém que pode realmente mudar as coisas. Dona Lourdes colocou uma xícara de café sobre a mesa. Café passado na hora. Sei que tem máquina moderna aí na copa, mas nada como o café coado no pano, não é mesmo? O aroma familiar invadiu a sala, trazendo memórias de manhãs na cozinha de sua mãe, do ritual sagrado do café que precedia qualquer conversa importante. Marina pegou a xícara, o calor atravessando a porcelana até suas mãos. Obrigada, Dona Lourdes. A senhora não imagina o quanto isso significa. Imagino, sim, a senhora respondeu, caminhando até a porta. Minha neta está no 2º ano de Direito. Ontem, quando soube que a senhora seria nossa nova juíza, ela chorou. Disse que agora podia ver que era possível. Depois que Dona Lourdes saiu, Marina ficou ali, segurando a xícara, permitindo que o peso daquelas palavras se assentasse. Não era apenas sobre ela. Nunca fora. Era sobre todas as meninas que precisavam ver para crer, que precisavam de prova tangível de que os espaços de poder não eram fortalezas impenetráveis. Às 9h em ponto, Marina entrou na sala de audiências. O burburinho cessou instantaneamente. Ela podia sentir os olhares. Surpresa, curiosidade, em alguns casos, desconforto mal disfarçado. O escrivão, um jovem que não aparentava ter mais que 25 anos, levantou-se tão rápido que quase derrubou a pilha de processos. Todos de pé, ele anunciou, a voz falhando levemente. A sessão está aberta sob a presidência da excelentíssima senhora doutora Marina Oliveira. Marina sentou-se, o couro da cadeira rangendo suavemente. Olhou para a sala. Advogados, partes, alguns curiosos. No fundo, perto da porta, notou Carlos Eduardo, o segurança. Ele havia entrado silenciosamente, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Bom dia a todos, Marina começou, sua voz clara e firme preenchendo o espaço. Antes de iniciarmos, gostaria de estabelecer algumas diretrizes para as audiências sob minha condução. Primeiro, a linguagem utilizada aqui deve ser acessível. A justiça não pode ser privilégio dos que dominam o vernáculo jurídico. Segundo, todos serão tratados com igual respeito e dignidade, independentemente de sua posição social, racial ou econômica. Um dos advogados mais velhos, Dr. Pacheco, conhecido por sua arrogância e conexões políticas, pigarreou audivelmente. Marina conhecia sua reputação. Havia testemunhado seus métodos quando era estagiária. Ele estava acostumado a intimidar juízes jovens, especialmente mulheres. O primeiro caso foi chamado: uma disputa trabalhista, uma empregada doméstica, mulher negra de cerca de 50 anos, contra seus ex-empregadores. Marina notou como a mulher mantinha os olhos baixos, as mãos entrelaçadas no colo, a postura de quem aprendeu que invisibilidade era segurança. Senhora Maria das Graças. Marina dirigiu-se diretamente a ela, ignorando o protocolo de falar primeiro com os advogados. A senhora pode olhar para mim. Esta é sua audiência também. A mulher ergueu os olhos lentamente e, quando encontrou o olhar de Marina, algo passou entre elas. Um reconhecimento silencioso, uma compreensão que transcendia palavras. Marina viu sua própria mãe naqueles olhos, viu todas as mulheres que limparam casas para que suas filhas pudessem estudar. Doutor, Pacheco começou sua argumentação com o tom condescendente de sempre. Excelência, com todo respeito, mas a autora claramente não compreende os aspectos legais. Doutor, Marina o interrompeu calmamente. A compreensão dos aspectos legais é minha responsabilidade. A senhora Maria das Graças precisa apenas contar sua verdade. Continue, por favor, senhora. E aí está. Sabe,
Cada história que compartilho aqui no canal me lembra por que a justiça precisa de vozes diversas. De onde você está assistindo agora? Qual momento desta história está tocando mais você? Deixa aqui nos comentários, porque essas conversas sempre me ensinam perspectivas novas. O depoimento de Maria das Graças fluiu, pontuado por lágrimas contidas. 15 anos de trabalho sem carteira assinada, sem férias, sem 13º. Humilhações diárias mascaradas de brincadeiras. O filho doente que não pôde levar ao médico porque não era dia de folga. Marina fazia anotações meticulosas, mas seus olhos nunca deixavam o rosto da mulher. A senhora tem provas documentais? Dr. Pacheco perguntou com desdém evidente. Tenho mensagens no WhatsApp. Maria das Graças respondeu timidamente. Mensagens de WhatsApp não constituem prova. Dr. Pacheco começou, mas Marina o cortou. No meu tribunal constituem sim. Vivemos em 2024, doutor. A realidade das relações de trabalho doméstico raramente deixa rastros em papel timbrado. Ela se virou para Maria das Graças. A senhora pode mostrar essas mensagens? Enquanto Maria das Graças procurava as mensagens em seu celular antigo, Marina notou o movimento no fundo da sala. Carlos Eduardo havia se aproximado, seu rosto pálido. Ele sussurrou algo para outro segurança, que arregalou os olhos e olhou para Marina com uma expressão de choque. As mensagens eram reveladoras. Ordens ríspidas, ameaças veladas, exigências absurdas enviadas em horários impossíveis. Marina leu cada uma em voz alta, para que constasse em ata. Com cada mensagem, o desconforto dos ex-empregadores crescia visivelmente. Baseando-me nas evidências apresentadas, Marina começou seu veredito preliminar. Determino o pagamento imediato de... Excelência, Dr. Pacheco interrompeu, levantando-se. Preciso questionar sua imparcialidade neste caso. Parece haver uma identificação excessiva com a autora. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Marina sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Era isso então, a cartada que ela sabia que viria mais cedo ou mais tarde. A acusação velada de que ela não poderia ser justa porque compartilhava a cor da pele com a demandante. Doutor Pacheco, ela respondeu cada palavra medida e precisa. Se identificação racial determinasse parcialidade, teríamos que questionar décadas de decisões tomadas neste mesmo tribunal. Ou o senhor sugere que apenas alguns tipos de identificação comprometem a justiça? O advogado empalideceu, percebendo a armadilha retórica em que havia se colocado. Sentou-se sem dizer mais nada. Marina concluiu o julgamento, determinando não apenas o pagamento dos direitos trabalhistas, mas também uma indenização por danos morais. Quando Maria das Graças começou a chorar, Marina teve que lutar contra suas próprias lágrimas. Profissionalismo, ela se lembrou. Mas profissionalismo não significava desumanidade. Durante o intervalo, Marina retirou-se para seu gabinete. Precisava de um momento para recompor-se. A manhã havia sido mais intensa do que antecipara. Ao abrir a porta, encontrou Carlos Eduardo esperando no corredor. Doutora Marina, ele começou visivelmente abalado. Eu precisava falar com a senhora. Depois que a senhora entrou, eu fiquei pensando. Pesquisei seu nome, vi sua história. A senhora foi criada no subúrbio ferroviário, não foi? Marina assentiu, curiosa sobre onde ele queria chegar. Minha filha está no 3º ano de Direito. Ela é... Ele hesitou. Ela é a primeira da família a chegar na universidade. Sempre digo para ela que tem que se esforçar mais, se vestir melhor, falar melhor, porque o mundo não vai facilitar para ela. Hoje de manhã, quando eu não reconheci a senhora como juíza, eu fiz com a senhora exatamente o que tenho medo que façam com minha filha. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Carlos. Marina estendeu a mão e tocou gentilmente seu braço. Senhor Carlos, todos nós carregamos preconceitos. O importante é reconhecê-los e trabalhar para mudá-los. Sua filha tem sorte de ter um pai que está disposto a aprender. Posso trazer ela para conhecer a senhora? Seria muito importante para ela. Claro, Marina respondeu. Será uma honra. Depois que Carlos saiu, Marina ficou ali, no corredor silencioso, processando a manhã. Cada audiência era uma oportunidade de fazer diferença, mas também um lembrete de quanto trabalho ainda havia pela frente.
Ela pensou em todas as Marias das Graças que nunca teriam sua história ouvida, em todos os Carlos Eduardos que nunca questionariam seus preconceitos, em todas as meninas negras que ainda olhavam para os tribunais e não se viam representadas. O final da tarde trouxe uma luz dourada que atravessava as janelas do tribunal, pintando as paredes com tons de âmbar e esperança. Marina estava revisando os últimos processos do dia, quando ouviu vozes no corredor. Uma delas, jovem e hesitante, a fez pausar. Através da porta entreaberta, viu Carlos Eduardo acompanhado de uma jovem que era sua cópia em versão feminina. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo porte orgulhoso tentando se esconder atrás da incerteza. Doutora Marina, Carlos bateu suavemente. Esta é minha filha, Letícia. A jovem entrou, seus olhos percorrendo o gabinete antes de pousar em Marina. Havia algo profundamente tocante em seu olhar, uma mistura de admiração, esperança e aquele medo familiar de acreditar demais em possibilidades. Marina reconheceu esse olhar. Era o mesmo que via no espelho 20 anos atrás. Letícia. Marina levantou-se, contornando a mesa para cumprimentá-la. Seu pai me contou que você está no 3º ano. Como está sendo? É desafiador. Letícia respondeu, sua voz ganhando firmeza gradualmente. Às vezes me pergunto se vou conseguir. Se tem espaço para mim. Marina guiou-a até o pequeno sofá no canto do gabinete, aquele espaço que ela havia transformado em um refúgio para conversas que transcendiam o jurídico. Sabe, Letícia, quando eu tinha sua idade, uma professora me disse algo que nunca esqueci. Ela disse, Marina, você não está abrindo uma porta, está construindo uma ponte. E a senhora construiu? Letícia perguntou, inclinando-se para a frente. Ainda estou construindo, Marina respondeu honestamente. Cada dia, cada decisão, cada momento como este, não é sobre chegar a um destino final, é sobre tornar o caminho mais transitável para quem vem depois. Carlos Eduardo observava em silêncio, e Marina podia ver as emoções atravessando seu rosto. Orgulho, arrependimento, esperança. Havia uma reconciliação acontecendo ali, não apenas entre ele e seus preconceitos, mas entre ele e os sonhos de sua filha. Doutora, Letícia hesitou. A senhora já pensou em desistir? Marina fechou os olhos por um momento, permitindo que as memórias fluíssem. Houve uma noite durante meu mestrado. Eu estava na biblioteca da faculdade. Eram quase 3 da manhã. Tinha acabado de receber a 3ª rejeição para uma bolsa de estudos. O segurança, um senhor negro chamado Seu João, me encontrou chorando entre as estantes de livros. Ela pausou, a lembrança ainda vívida. Ele sentou ao meu lado e disse, Moça, você sabe por que o baobá é a árvore mais respeitada da savana africana? Eu neguei com a cabeça. Ele continuou, porque suas raízes são tão profundas quanto sua copa é alta. Quando a seca vem, todas as outras árvores morrem, mas o baobá permanece. Você tem raízes profundas, eu posso ver. A seca vai passar. Letícia enxugou uma lágrima que escapara. E passou? Passou. Mas outras secas vieram. A questão nunca foi sobre a ausência de dificuldades, mas sobre a profundidade das raízes. Suas raízes, Letícia, sua família, sua comunidade, sua história, são sua força. Naquele momento, Dona Lourdes apareceu na porta. Doutora, perdoe a interrupção, mas tem um grupo de estudantes de direito lá embaixo. Parece que a notícia sobre a senhora se espalhou. Eles vieram... Bem, eles disseram que queriam apenas vê-la. Marina olhou pela janela. No pátio do tribunal, havia cerca de 20 jovens, a maioria negros e pardos, alguns segurando livros de direito, outros com códigos surrados. Eles olhavam para cima, esperançosos. Vamos descer, Marina disse, incluindo Letícia e Carlos no convite. Ao sair do edifício, Marina foi recebida com um silêncio respeitoso que logo se transformou em aplausos tímidos. Uma jovem com tranças coloridas deu um passo à frente. Doutora Marina, nós só queríamos agradecer por existir, por estar aqui, por nos mostrar que é possível. Marina sentiu as palavras se embaralharem em sua garganta. Como explicar que a gratidão era mútua, que cada rosto jovem e esperançoso ali era um lembrete de por que cada batalha valia a pena. Vocês sabem, ela começou, sua voz carregando pelo pátio. Quando entrei neste prédio hoje de manhã, fui barrada na entrada. O segurança, o pai de Letícia aqui,
Não acreditou que eu era juíza. Carlos Eduardo baixou a cabeça, mas Marina continuou. Deus sabem o que isso me ensinou, que cada um de nós precisa estar preparado para ser o primeiro em algum lugar, para ser questionado, duvidado, testado, mas também me ensinou que a mudança acontece um encontro por vez, uma conversa por vez, uma decisão por vez. Como lidamos com o cansaço? Perguntou um jovem do fundo. Com a exaustão de sempre ter que provar que pertencemos? Marina respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Vocês conhecem a história de Sísifo, condenado a empurrar uma pedra montanha acima por toda a eternidade? Camus disse que devemos imaginar Sísifo feliz. Por muito tempo não entendi. Agora entendo. A pedra que empurramos, ela não é nossa condenação. É nossa contribuição. Cada vez que a empurramos um pouco mais alto, alguém atrás de nós não precisa começar do pé da montanha. Mas não é justo, Letícia disse baixinho, mas sua voz carregou. Não, Marina concordou simplesmente. Não é justo. E está tudo bem sentir raiva sobre isso. Usar essa raiva como combustível. Mas não deixem que ela os consuma. Transformem-na em determinação, em excelência, em compaixão pelos que virão depois. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de roxo e laranja. Marina olhou para cada rosto ali reunido. Carlos Eduardo reconciliando-se com seus preconceitos, Letícia vislumbrando seu futuro, os estudantes carregando o peso e a promessa de mudança. Sabem o que minha avó me dizia? Marina continuou, sua voz agora suave como o vento da tarde. Ela dizia, Marina, minha filha, você não está subindo sozinha. Está carregando os sonhos de todas nós que não pudemos subir. Hoje, olhando para vocês, entendo que também carrego os seus sonhos. E isso não é um fardo, é uma honra. Um dos estudantes, um rapaz com óculos remendados com fita adesiva, levantou a mão timidamente. Doutora, a senhora acha que um dia não seremos mais os primeiros? Que seremos apenas normais? Marina sorriu, um sorriso que carregava tristeza e esperança em igual medida. Meu sonho é que um dia uma menina negra se torne juíza, e isso seja tão comum que nem vire notícia. Que ninguém precise fazer matéria sobre isso, que seguranças não se surpreendam, que não precisemos provar nada além de nossa competência. Esse dia ainda não chegou, mas cada um de nós aqui é um passo nessa direção. Dona Lourdes, que havia descido também, aproximou-se com uma bandeja de café. Fiz para todos, ela disse simplesmente. E ali no pátio do tribunal, enquanto o dia dava lugar à noite, formou-se uma roda. Histórias foram compartilhadas, lágrimas foram derramadas, risos emergiram. Carlos Eduardo, em determinado momento, pegou o microfone do celular de alguém e disse, eu preciso dizer algo. Hoje de manhã, eu fui o obstáculo, eu fui a barreira. E doutora Marina, a senhora me tratou com uma dignidade que eu não merecia naquele momento. A senhora me ensinou que a verdadeira justiça não é sobre punição, é sobre transformação. Eu mudei hoje, por causa da senhora, mas também por causa dela. Ele olhou para Letícia, que segurava sua mão. Marina sentiu as lágrimas finalmente vencerem sua resistência. Senhor Carlos, todos nós mudamos hoje. Esse é o poder do encontro humano quando permitimos que ele nos transforme. Enquanto o grupo começava a se dispersar, cada estudante passou para agradecer pessoalmente. Alguns deixaram bilhetes, outros apenas apertaram sua mão em silêncio. Letícia foi a última, abraçando Marina com força. Obrigada por me mostrar que eu posso, ela sussurrou. Você sempre pôde, Marina respondeu. Eu apenas acendi uma luz no caminho que já era seu. Ao voltar para seu gabinete para pegar suas coisas, Marina encontrou um envelope sobre sua mesa. Dentro, uma foto antiga. Era ela aos 22 anos, no dia de sua formatura, abraçada com sua mãe e seu pai. No verso, uma anotação com a letra trêmula de Dona Lourdes. Encontrei isso nos arquivos antigos. Sua mãe deixou aqui no dia da sua formatura. Disse que um dia você voltaria para buscá-la. Marina pressionou a foto contra o peito, permitindo-se finalmente o luxo da vulnerabilidade completa. As lágrimas vieram em ondas. Por seus pais que não viveram para ver este dia, por todas as batalhas silenciosas, por todas as vezes que duvidou se conseguiria, por este momento de chegada que era também um início.
Ao sair do tribunal naquela noite, Marina parou no mesmo lugar onde havia sido barrada pela manhã. A porta de vidro refletia sua imagem, mas agora ela via diferente. Via sua avó, sua mãe, Letícia, todos os estudantes. Via um futuro onde sua presença ali seria tão natural quanto o nascer do sol. No dia seguinte, os jornais locais trariam a história. Juíza negra é barrada em seu próprio tribunal. Mas Marina sabia que a verdadeira história era mais profunda. Era sobre um segurança que confrontou seus preconceitos. Uma filha que viu seu futuro se expandir. Estudantes que ousaram sonhar mais alto. E uma mulher que entendeu que sua maior sentença não seria proferida em nenhum processo, mas na vida que tocava simplesmente por existir naquele espaço. Ao chegar em casa, Marina acendeu uma vela, como sua avó lhe ensinara. Para iluminar o caminho dos que vêm, ela sussurrou ao vento noturno. Através da janela, as estrelas brilhavam, cada uma um sonho, uma possibilidade, uma promessa de que a escuridão, por mais densa que seja, nunca vence a persistência da luz. E assim, naquela primeira noite como juíza titular, Marina Oliveira dormiu não com o peso do cargo, mas com a leveza de saber que havia transformado um momento de exclusão em um movimento de inclusão, uma barreira em uma ponte, uma ferida em cura coletiva. A história de Marina, como todas as histórias de superação verdadeira, não termina com um final feliz definitivo. Termina com um continuar, mais consciente, mais compassivo, mais comprometido com a mudança, porque a justiça, ela aprendera, não é um destino, é uma jornada que fazemos juntos, um passo, um caso, um coração transformado por vez. Se você chegou até aqui, é porque esta história tocou algo em você também. Talvez você tenha sua própria porta onde foi barrado, seu próprio momento de provar que pertence. Compartilhe nos comentários. Onde você encontrou sua força? Qual momento de transformação marcou sua jornada? E se esta história ressoou com você, inscreva-se no canal. Cada semana trago narrativas que nos lembram do poder da resistência, da beleza da transformação, da força que encontramos quando ousamos ser os primeiros. Até a próxima história. E lembrem-se, vocês nunca sobem sozinhos. Carregam consigo os sonhos de muitos, e isso é sua maior força.